Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo, o GEMAN. O meu nome é Luísa Baturrubim e vocês já devem me conhecer dos episódios sobre a deusa Afrodite e sobre o martírio cristão que participei aqui. Eu sou graduada em História pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente eu faço mestrado em História na mesma universidade. Hoje eu e a minha colega Dandara Perlim Pereira, também mestrando em História na UFSM, iremos falar sobre a deusa Perséfone na mitologia. E para isso a Dandara vai introduzir o nosso episódio contando um pouquinho sobre o mito. Olá pessoal, como a Luísa já me apresentou, eu sou a Dandara e irei introduzir vocês ao mito da deusa Perséfone. Perséfone era filha da deusa da agricultura Deméter e de seu irmão, o deus que comanda o Olimpo, Zeus. Quando era apenas uma jovenzinha, Perséfone foi raptada pelo deus Hades e levada ao mundo dos mortos para se tornar sua esposa e rainha. No mito, então, temos sua mãe, a deusa Deméter, desesperada com o sumiço da filha, não descansando até tê-la de volta e castigando a humanidade com a falta de alimento, tornando a terra infértil. Finalmente, Zeus decide que Perséfone retornará à superfície por um período do ano, junto da mãe, e na outra parte ficará junto ao marido. O mito de Perséfone normalmente é atribuído como uma alegoria das estações do ano, ou seja, o período em que ela permanece no submundo com Hades corresponde ao inverno e o período em que está com a mãe, as outras estações férteis. Por isso, Perséfone também é comumente associada com a primavera, porque o início dessa estação marca seu retorno à companhia da mãe. Mas o que as fontes históricas e as pesquisas de historiadores e historiadoras nos dizem sobre o mito de Perséfone? Nesse episódio, discutiremos os pormenores que normalmente não enxergamos sem um olhar mais atento a esse mito. Continuem ouvindo e conheçam a deusa Perséfone para além da analogia da primavera. Então, pessoal, a Perséfone é uma deusa bastante conhecida e citada nas fontes greco-romanas, sejam elas fontes materiais, como por exemplo as estátuas e os vasos, e as fontes textuais, os documentos históricos que nos chegam da antiguidade até os nossos dias. Então, basta uma curta pesquisa na internet, por exemplo, no site Perseus, que a gente indica fortemente aos interessados em antiguidade, para sabermos da presença da mesma nas obras de autores como Apolodoro, Aristófanes, Diodoro Sículo, Eurípides, Pausânias, Platão, Sófocles, Estrabão, entre outros. Então, são realmente muitos autores, muitos deles são bastante conhecidos, mesmo para quem não é um pesquisador específico da antiguidade. Então, é isso. Apesar de tudo isso, hoje a gente optou por elencar duas fontes históricas muito importantes para falarmos sobre a deusa Perséfone. Essas duas fontes são as que mais extensamente a mencionaram. Primeiramente, falaremos sobre o hino homérico a Deméter e depois sobre a obra Metamorfoses de Ovídio, proveniente já do período romano. A questão homérica não será abordada nesse episódio por ser demasiadamente complexa e algo que merece uma discussão à parte. No entanto, cabe dizer que não sabemos se Homero necessariamente foi só uma pessoa e que a obra homérica pode ter sido escrita por diversos autores a partir das histórias que eram espalhadas pela oralidade. Os hinos homéricos, no caso, são atribuídos também a Homero por uma questão de métrica similar às obras Ilíada e Odisseia, também atribuídas a esse nome de autoria, mas é muito provável que são de autorias de vários diferentes poetas gregos. Em sua dissertação de mestrado em letras clássicas, intitulada Perséfone e Hécate, a representação das deusas na poesia grega arcaica, a pesquisadora Thaís Rocha Carvalho se ocupa principalmente com a maneira pela qual as duas deusas foram representadas no hino homérico a Deméter e também na poesia de Hesíodo, duas fontes documentais exemplares do período arcaico da história da Grécia Antiga, um período que é classificado geralmente entre os séculos 8 e 5 a.C. Hesíodo, no caso, é outro poeta contemporâneo dos textos homéricos e fonte fundamental para a compreensão de vários elementos mitológicos gregos. O hino homérico a Deméter foi constituído provavelmente entre os séculos 7 e 6 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, E, de acordo com Nicholas Richardson, essa obra provavelmente foi composta para ser recitada publicamente. Por falta de evidências, a Thaís Rocha de Carvalho levanta dúvidas sobre a afirmação de que ele pudesse ser recitado nas festividades eleusinas, por exemplo, que aconteciam em Eleusis, região localizada na Ática, território de Atenas.
mas pode dizer com mais certeza de que esse hino de fato foi composto para ser recitado. O hino homérico a Deméter, exemplo então da poesia da época arcaica grega, narra o episódio já citado pela Dandara anteriormente, o rapto da deusa Perséfone por Hades e a busca de sua mãe Deméter, que acabará levando-a a Eleusis e a lá fundar os seus ritos de mistérios, mistéria, em grego, que serão comentados mais tarde. É importante lembrar que o poema trata principalmente da deusa Deméter e as deusas Perséfone e Hécate aparecem apenas 2 vezes ao longo do mesmo. Agora eu quero tirar só um minutinho para relembrá-los de um episódio específico que temos aqui no Diálogos Olimpianos, que trata sobre o mundo inferior, da mitologia grega, sobre o que ocorre após a morte das pessoas e como que isso era concebido pelos antigos gregos e também pelos romanos, que foi um pouco do que o Murilo Modesto, que é meu colega de mestrado também, apresentou nesse episódio que saiu, inclusive, no dia 2 de novembro, na semana passada, o que a gente está gravando hoje. Então é isso, fica o convite para vocês ouvirem um pouquinho mais sobre o Hades, porque ele é um deus que não aparece tanto na mitologia, tanto quanto Zeus ou Poseidon, por exemplo, mas ele está extremamente relacionado ao mito da Perséfone, ao fato de ela, enfim, passar um período no mundo inferior e depois voltar para conviver com a sua mãe, a deusa Deméter. Como sempre repetimos em episódios sobre divindades mitológicas, sejam elas gregas, romanas ou de outras culturas, os mitos têm várias versões diferentemente representadas conforme as diferentes fontes históricas. Então, nesse caso, o hino homérico se trata de uma dessas versões, que influenciou outras posteriores. No entanto, como observa novamente a Thaís Rocha de Carvalho, tanto na Grécia Antiga quanto em Roma, a caracterização da Perséfone se manteve razoavelmente uniforme, como veremos, a seguir. Conforme a pesquisadora citada, uma explicação bastante recorrente do mito de Perséfone diz respeito ao seu papel etiológico, ou seja, que diz respeito a uma narrativa de origem, nesse caso que explica os motivos para que haja momentos em que a terra floresce e outros em que nada dela brota, como diz a Thaís no seu trabalho de dissertação. A Deméter, quando feliz, na presença de sua filha, a terra floresce e é favorável aos homens. No entanto, dela separada entristece, e isso também se reflete na terra, que murcha, permanece infértil até o começo do ciclo. Agora, citando Clay, The Politics of Olympus, Form and Meaning in the Major Homeric Hymns, talvez, mais do que qualquer outro mito grego, a história de Perséfone sendo levada pelo Senhor dos Mortos, a busca e a luta de Deméter e a contente reunião final entre mãe e filho atestam a genialidade humana da imaginação grega que liga o eterno fenômeno cósmico do retorno das estações ao drama divino da perda e da renovação. Portanto, esse mito ampara o rito que dá sentido à manutenção de uma espécie de ordem cósmica na visão grega, como podemos deduzir. A pesquisadora Susan Dicey, citada por Thaís Rocha, descreve o caráter dos casamentos para as meninas gregas que deixam tudo para trás em prol de uma nova vida. De certa forma, nesse caso, o casamento representa uma morte simbólica. Então, para Thaís, a deusa que melhor representa o significado feminino do casamento seria justamente a Perséfone. Uma outra relação entre o mito do rapto de Perséfone com a vida social grega, apontada por Thaís Rocha, é que sobreviveram epigramas e epitáfios de jovens meninas que morriam antes de se casarem, e se dizia que Hades as havia carregado, ou as tomado como esposas, em uma espécie, portanto, de metáfora da morte. Agora, eu deixo para minha colega Dandara descrever o conteúdo mitológico presente no hino homérico a Deméter. O autor do hino homérico a Deméter inicia seu canto da seguinte forma: Deméter de belos cabelos, deusa venerada, começo a cantar, e também sua filha de finos tornozelos, a que a Idoneu raptou com o consentimento de Zeus. No momento em que a menina é raptada, ela está em uma campina colhendo flores, acompanhada das ninfas Oceânides e das deusas Atena e Ártemis. Gaia, titânide ou deusa da terra,
faz brotar um narciso para atrair a jovem donzela, e quando esta se aproxima da flor, o chão se abre e surge o deus Hades em sua carruagem e rapidamente a carrega de volta para o seu reino, enquanto ela grita pelos pais. Zeus estava convenientemente distante, recebendo oferendas em um templo, e os únicos que ouvem o clamor da jovem são Hécate, que inicialmente é uma deusa associada aos fantasmas e espíritos e posteriormente, na história grega, se torna a deusa da magia. Hécate vive em uma caverna no mundo humano, e por isso consegue ouvir a menina gritar, assim como Hélio, que é o sol e tudo vê. Deméter distingue vagamente de lá do Olimpo o clamor da filha, e então, desesperada, vaga pela terra por 9 dias sem comer ou beber, procurando pela jovem. É interessante notar que nenhuma vez eu mencionei o nome de Perséfone nesse trecho e a falta é intencional. Perséfone só é chamada por esse nome de fato quando se torna esposa de Hades. Anteriormente, é chamada de filha ou menina, que é Coré, em grego. E é por isso que nas traduções nos deparamos com 2 nomes para a deusa, Core e Perséfone. Thaís Rocha Carvalho, em sua dissertação de mestrado, observa que a intenção de Zeus ao casar a filha com Hades é criar um canal de conexão entre o Olimpo e o Hades, que até então não existia. O único deus que poderia descer ao submundo é Hermes, em seu papel como mensageiro. A autora observa ainda que Perséfone é como a sua filha única sem irmãos homens que, de acordo com costumes gregos, normalmente era casada com o irmão do pai para que a herança permanecesse na família. Ainda a partir do trabalho de Thaís Rocha Carvalho, é interessante notar o espaço da Campina do Rapto. Na página 83 de sua dissertação, a autora diz, abre aspas, tradicionalmente, na poesia grega, as campinas estão associadas a Afrodite, sendo, portanto, lugares do desejo marcado pela presença das flores, fecha aspas. O deus Eros também é associado às campinas, e enquanto que o desejo de Perséfone de estar nesse espaço com suas amigas representa uma situação quase homoerótica, a campina também é local onde essas donzelas ficam expostas à violência masculina e muitas vezes são raptadas, como é o caso da deusa. Ser raptada por Hades também pode significar a morte, já que em alguns casos, segundo a autora, quando as meninas gregas morriam antes de se casar, dizia-se que tinham sido raptadas por Hades. Quando Deméter finalmente descobre o paradeiro da filha por intermédio de Hécate e Hélio, ela decide se vingar de Zeus, tomando um menino mortal, filho do rei de Eleusis, e tentando transformá-lo em imortal. O plano fracassa, já que a mãe do bebê interfere e a deusa furiosa ordena a construção de um templo onde ela se isola, tramando sua nova vingança. É nesse processo que se instituem, de acordo com a narrativa mítica, os chamados ritos de mistérios, a palavra em grega mistéria, de Eleusis. Para tentarmos explicar no que consistiam os mistérios, seria importante relembrarmos que religiosidade grega em nada se assemelha ao que concebemos como religião atualmente. Os gregos não olhavam para seus ritos e mitos como um conjunto de crenças e práticas relacionadas a uma configuração de vida, como diz Claude Callan em Greek Myth and Greek Religion. Os mistérios de Eleusis não tinham ensinamentos baseados em doutrinas transmitidas por textos. No período grego, seriam ritos sobre os quais era proibido falar, o que de fato se aprendia em determinado momento do ritual. Então sabemos pouquíssimo a respeito dos mesmos. Apesar disso, por vestígios arqueológicos, sabemos que os ritos aconteciam dentro do Telesterion, parte do templo consagrado a Deméter no grande complexo de Eleusis dedicado aos mistérios. Dentro do ritual se incluía uma procissão de Atenas a Eleusis, por exemplo. Essa experiência no Telesterion poderia garantir aos iniciados um destino melhor, e o segredo era necessário para a bênção das deusas, principalmente Deméter e Perséfone, mas também Hécate, Reia e Hades. Estima-se que os mistérios tenham sobrevivido por 2000 anos, até a destruição dos templos inicialmente em 170 d.C. por uma tribo sarmatiana e finalmente com a invasão dos godos em 395 d.C. Citando novamente Callan, ao realizar atos específicos dedicados às 2 protagonistas divinas da ação narrativa, o ritual se torna expressão simbólica da mortalidade humana e das possibilidades de uma humanidade obter uma condição mais próxima à dos deuses, tanto na Terra quanto depois.
Conforme Mariana Albuquerque, no trabalho O Rapto de Perséfone, A Busca de Deméter, O Infortúnio de Demofonte e os Mistérios de Eleusis na Ática Arcaica, a outra explicação para os mistérios é em função da crença dos gregos de que havia uma ordem no mundo, cosmos, e certas regras, sendo essa ordem relacionada aos interesses dos deuses e não do homem. Como os deuses lutavam entre si pelo respeito, a honra, honrar determinado deus poderia significar ofender outro. Assim sendo, os homens deveriam evitar falhar em sua obrigação para com os deuses, inclusive porque, caso isso ocorresse, se tornariam ímpios, e se esperaria cair sobre eles a ira dos deuses. Segundo Shamu, havia na relação homens e deuses uma familiaridade que não se revestia de efusão mística. Ao contrário, tratava-se de uma consciência de que os deuses existiam, de que estavam próximos e de que se interessavam pela sorte dos mortais. Agora, acompanharemos um trecho dos hinos homéricos na voz de nossa colega Tailine sobre a mais conhecida vingança de Deméter, quando ela castiga Zeus e a humanidade por meio de sua influência na agricultura, tornando a terra improdutiva. Mais terrível ano sobre a terra nutriz fez aos homens, e também o mais cruel. E a terra nenhuma semente enviava, pois escondia a bem coroada Deméter. Muitos arados curvos em vão os bois arrastavam pelos campos, e muita cevada branca a terra caiu sem propósito. Teria destruído completamente a raça dos homens falantes de fome dolorosa, e dos prêmios, da gloriosa honra e dos sacrifícios teria privado os que têm palácios no Olimpo, se Zeus não tivesse percebido e tramado em seu ânimo. Bem, pessoal, então, continuando o relato do mito, Zeus envia a deusa Íris para convencer Deméter, mas a deusa só aceita ver sua filha novamente, situação que força Zeus a enviar Hermes ao Hades para buscar a jovem. Nessa passagem, percebemos o poder de Deméter sobre a raça humana e, consequentemente, sobre as oferendas que os humanos oferecem aos deuses. Não receber mais suas oferendas faz Zeus perceber que é necessário agir em relação à atitude da deusa. No Hades, Perséfone já tem seu casamento consolidado, mas sente saudades da mãe. Hermes comunica a situação da humanidade a Hades e pede que devolva Perséfone. O deus não parece muito contente, mas concorda. Sua resposta, cantada no hino, ouviremos na voz de nosso colega Rodrigo. Vai, Perséfone, para junto de tua mãe de escuro peplo, e em teu peito gentileza e força tendo. Não te entristeças demais pelos outros. Certamente não acharás vergonhoso ser esposa do próprio irmão de Zeus Pai, dentre mortais. Aqui estando, governarás tudo quanto vive e se mova, e as maiores honras terás entre os imortais. Todos os dias, retribuição haverá aos que te injustiçarem e não apaziguarem tua ira com sacrifícios, puros, se fazendo e te oferecendo dons ominosos. Assim, Perséfone volta à superfície, não sem antes ingerir uma semente de romã, o que garantiria seu retorno ao Hades. Zeus, por fim, decide que a jovem passe 2/3 do ano com a mãe e 1/3 do ano com o esposo, auxiliada por Hécate em seu trânsito entre o submundo e o Olimpo. Assim, no movimento de subida e descida de Perséfone, é garantida a conexão entre o Hades e o Olimpo. É importante notar que é por meio do casamento com o tio que Perséfone adquire sua especificidade como deusa, a senhora da casa de Hades,
a que comanda os mortos e recebe aqueles que vêm ao seu encontro. Thaís Rocha Carvalho traz uma perspectiva interessante sobre a agência de Perséfone em relação ao rapto e ao casamento. A autora compreende que a deusa aceitou a romã oferecida por Hades como um substituto de seu banquete de casamento, formalizando definitivamente o compromisso entre os dois. No entanto, estando na presença da mãe, Perséfone diz ter sido forçada a ingerir a fruta. A autora interpreta as passagens da seguinte maneira: Perséfone teria, longe dos olhos de Hermes, aceitado a fruta. Havia 2 tipos de casamento na Grécia Antiga: o noivado, com o consentimento da noiva e sua família, e o rapto, sem o consentimento. Porém, era comum que as noivas concordassem com o rapto, mas que após o casamento mantivessem aversão para não trazer desonra a si mesmas e à família. Assim, Thaís Carvalho compreende que Perséfone teria consentido permanecer com Hades ao ver os benefícios de se tornar sua rainha, mas teria sustentado a versão do rapto para a mãe para manter sua dignidade. Consideramos a leitura da autora interessante e valiosa, pois nos permite enxergar não só Perséfone, mas as mulheres da Grécia Antiga não como vítimas, mas como agentes de sua própria realidade. Sabendo do mito na versão dos hinos homéricos, vamos falar agora um pouco sobre esse mito em Ovídio. Mas antes, cumpre apresentar o autor para vocês. Públio Ovídio Nasão nasceu em Sulmo, na Itália Central, no ano de 43 a.C., e foi um poeta de grande destaque na sociedade romana, parte do círculo augustano de poetas, imperador este que o deportou para Tomos em 8 d.C., por razões desconhecidas. Ovídio morreu sem retornar a Roma em 17 ou 18 d.C. Segundo Stephen Hines, em The Metamorphosis of Persephone, Ovid and the Self-Conscious Muse, o rapto de Perséfone foi representado 2 vezes por Ovídio, no livro 5 das Metamorfoses e no livro 5 dos Fastos, ambos inspirados pelo predecessor literário que apresentamos antes, o hino homérico a Deméter. As Metamorfoses de Ovídio possuem uma narrativa épica, poema de cunho narrativo que trata dos feitos históricos ou lendários de certos heróis que, em meio a cometimentos bélicos, se destacam pelas suas qualidades superiores, e os Fastos, uma narrativa elegíaca. Na literatura, elegia é uma poesia triste, melancólica ou complacente. A narrativa épica das Metamorfoses engloba boa parte dos mitos greco-romanos, da criação até o presente do imperador Augusto. Nas versões ovidianas, diferentemente do hino homérico, Perséfone não é abduzida da planície de Nísia, mas de Ena, e a cor siciliana local é central para a grande parte da ação. Provavelmente, além da influente poesia homérica, Ovídio também entrou em contato com as representações de Perséfone presentes nos escritos de Cícero e Diodoro Sículo. Para que não repitamos o mito que a Dandara acabou de nos contar, preferimos dizer que eles são contados com diferentes tonalidades na obra do poeta Ovídio. Além das diferenças de gênero literário entre as Metamorfoses e os Fastos, Perséfone nas Metamorfoses pode ser percebida como mais ativa, objetiva, grandiosa, majestosamente divina, enquanto nos Fastos ela parece mais passiva, subjetiva e idílica, ocupada com o luto e a lamentação. Nas Metamorfoses, a ira de Deméter cai sobre a terra, os pastos e os animais com o rapto de Perséfone. Aqui seria legal ressaltar que ela também é chamada de Prosérpina. Geralmente, o Ovídio oscila entre as 2 nomenclaturas, Prosérpina e Perséfone. Agora, a gente vai ouvir na leitura da Tailine um trecho de Metamorfoses, livro 5, do trecho 490 ao 505, em que Alfeia fala com Deméter. Ó Mãe da Virgem pelo mundo inteiro buscada, e da colheita a lida imensa deixa, e não faças violência à terra te fiel. A terra não merece, ao rapto a força abriu-se. Nem suplico por minha pátria, aqui sou hóspede. Pisa minha pátria e origem nossa a Élida. Peregrina a Sicânia habito.
Mas me agrada esta terra mais que outra. Aqui eu, Aretusa, tenho o lar e os pênates, protege-os, Dulcíssima. Porque as ondas do mar imenso me lancei e à Ortígia cheguei. Virá a hora certa de narrar, quando te livrares dessa angústia, tendo o melhor semblante. A mim, a terra aberta da passagem, e em fundas cavernas fluindo, aqui a fronte ergo, e os astros enfim vejo. Pois, enquanto deslizo em subterrâneo estige, vi, com meus próprios olhos, a tua Prosérpina. Estava triste e tinha o rosto não impávido, porém é a rainha Amor do mundo opaco, a imponente matrona do infernal tirano. Na passagem lida pela nossa colega Tailine, é possível perceber que os principais elementos do mito se mantêm na narrativa de Ovídio. A conexão entre a mãe e filha, o rapto de Perséfone, a ira e a tristeza de Deméter e a transformação de Perséfone em rainha do mundo inferior. Então é isso, pessoal. Eu espero que com os nossos comentários, o meu e da Dandara, tenhamos deixado claro o quanto a mitologia grega e romana não eram narrativas estagnadas, mesmo que possamos encontrar padrões, especialmente no caso da deusa Perséfone, né? Então, por não serem constituições nada semelhantes a dogmas, os diferentes autores tinham liberdade na hora de constituírem as suas representações dos seres mitológicos. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de novamente estar participando do Diálogos Olimpianos, que é um podcast que eu gosto muito, né? Não à toa. E agradeço a parceria da minha colega Dandara Perlim Pereira. Agradeço também as leituras dos áudios pelos nossos colegas, o Rodrigo de Oliveira e a Tailine Fabres. E agradeço também a edição dos áudios pelo Danilo Roxette e a todos os nossos ouvintes que vêm nos acompanhando desde que começamos. E com isso, nós chegamos então ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. E assim como a Luísa, agradeço pela parceria e agradeço a todas e todos que nos ouviram até aqui. Além disso, agradeço as leituras dos nossos colegas Rodrigo e Tailine e a edição dos áudios pelo Danilo Roxette. E se você gostou do conteúdo que nós produzimos, não deixe de seguir nosso podcast no Spotify ou nos demais aplicativos e agregadores de podcast. A gente está no Anchor, no Castbox e em vários outros. Também não deixem de nos seguir no Instagram. Nosso perfil lá é o geman.fsm. Sigam também nossa página no Facebook e a conta do Diálogos Olimpianos no Twitter. Nós esperamos vocês nos próximos episódios. Até mais!